Capítulo 32 Siga em frente, papai, por Nando Parrado. Durante muitos anos eu tive uma fantasia. Naquele dia 12 de outubro de 1972, íamos eu e minha família pela avenida da costa de Montevidéu rumo ao aeroporto. Na frente estavam meus pais e no banco de trás da Rover Verde Oliva íamos eu e minha irmã Suzy. No meio do caminho, quando já tínhamos atravessado o Riacho Carrasco, onde a estrada se bifurca, e o trecho à esquerda leva ao aeroporto, e o da direita vai para os balneários do Rio da Prata, eu dizia ao meu pai: "Vire, papai, gira o volante, vá para a direita, não vá para o aeroporto." Se ele tivesse virado, a montanha não teria cruzado meu destino. Muitos anos se passaram e eu continuava tendo esse sonho acordado, porque nunca foi um pesadelo e nem sequer apareceu nos meus sonhos noturnos. Poucos anos atrás, um dia tive um sobressalto ao perceber que esse sonho acordado recorrente tinha sofrido uma alteração. Eu recriava a cena na avenida, mas quando chegávamos à bifurcação, eu não dizia mais para virar o volante, mas indicava em meus pensamentos: "Não vire, papai, siga em frente, deixe a gente no aeroporto e no inferno." E entendi que essa mudança em minha fantasia não se referia à minha mãe e à minha irmã, cujos lutos eu já tinha lentamente vivido, nem à tragédia que estávamos condenados, mas sim que eu queria dizer ao meu pai que pelo caminho do inferno, por aquela bifurcação depois do Riacho Carrasco, também se chegava àquilo que seria inevitavelmente a minha vida, com a família que tenho hoje, que um dia minha mulher, Veronique, também passaria por aquele caminho, e se continuássemos naquela rodovia, um dia nasceriam minhas duas filhas, Verônica e Cecília, e o que eu dizia ao meu pai era simplesmente que me deixasse viver minha vida, que meu destino fosse adiante, porque eu conseguiria conhecer a paz, não apesar, mas justamente por causa de tudo o que viria a sofrer. Desde então, parei de ter esse pensamento angustiante que me atormentou durante tanto tempo. Quando contei essa história à minha mulher e às minhas filhas, as três me disseram, pela primeira vez, que queriam ir comigo até a montanha, ao lugar onde passamos aqueles 71 dias, pois queriam conhecer o local onde haviam nascido. E fomos, os 4, em março de 2006, e as 3 contemplaram aquela paisagem com uma ideia em mente. Este foi o começo dos começos. Voltei 11 vezes àquele lugar. Meu pai voltou em 17 oportunidades. Um ano depois do acidente, meu pai me disse que queria colocar flores sobre as sepulturas da minha mãe e da minha irmã. Como ninguém ainda tinha ido até lá, tivemos de improvisar um caminho com um montanhista, a pé, numa peregrinação perigosa que levou 3 dias de ida e 3 de volta. Meu pai levou as flores e uma caixa de aço com um urso de pelúcia que sempre fez companhia à minha irmã durante toda a sua vida. Por que voltei e ainda volto tantas vezes? Ali estão minha mãe e minha irmã, e ali está a cicatriz que trago na testa. A primeira lembrança que tenho da cordilheira é de uma dor de cabeça fortíssima, como se houvesse um alienígena dentro do meu cérebro, fazendo de tudo para sair dali. Depois me lembro de pequenas figuras acidentadas que se movem, e a dificuldade para sair daquele coma, com muitas horas naquela etapa intermediária, até que abro os olhos e vejo olhares, rostos, cabelos, lábios que se movem, falando comigo e dizendo: "Nando, o avião caiu. Nando, nos arrebentamos. Nando, você está vivo." Distingo Roberto Canessa, Gustavo Cerbino e Diego Storma, que me observam. Viro a cabeça e vejo mais gente. Há feridos, sangue por todos os lados. Minutos depois, meus olhos já conseguem ver com mais clareza e posso captar naqueles olhares o abatimento geral. O acidente aconteceu há 3 dias. Eles esperavam um resgate imediato, mas ele ainda não chegou. Ouço gemidos, o choro dos feridos. Nesse momento, quando meus pensamentos começam a se reorganizar, lembro que não estava sozinho no avião, que estava com minha mãe e com minha irmã, e pergunto aos que me observam onde elas estão. E aqueles rapazes, que em 3 dias já tinham feito um curso intensivo de terror, respondem de forma drástica e direta: "Sua mãe morreu, sua irmã está muito ferida ali na frente, deitada dentro da fuselagem." Senti um golpe forte, mas logo raciocinei que Suzy ainda estava viva e precisava de mim, e me arrastei até onde estava caída, e com ela fiquei até o fim. Ela não conseguia falar, pois tinha feridas internas muito graves e só se expressava pelo olhar, e foi assim que dialogamos. 2 dias depois, minha querida irmã morreu nos meus braços. Foi aí que o foco de meus pensamentos mudou,
e percebi que estávamos numa situação sem saída. Observei as montanhas e disse a mim mesmo: é preciso sair daqui. E esse foi o meu pensamento desde o começo. Talvez equivocado, porque o resgate poderia chegar. E por isso tentar fugir dali, sem nenhuma preparação naquelas circunstâncias, teria sido um suicídio. Mas a semente da fuga foi plantada no mesmo instante em que minha irmã morreu. Várias razões me motivaram ou me influenciaram a preparar minha fuga com tanta angústia e pressa. Eu conseguia enxergar o roteiro completo do filme e sabia que cedo ou tarde os corpos acabariam e teríamos de usar os da minha mãe e da minha irmã. Impossível! Era preciso escapar dali antes que isso acontecesse. Além do mais, havia meu pai, que pensava ter perdido toda a família na montanha. Mas como eu estava vivo, tinha de voltar logo para dizer isso a ele. Numa situação tão absurda, a única coisa em que eu conseguia pensar era na minha família. Não havia outro objetivo. Meu pai e minha irmã mais velha eram a família que me restava. Meu pai era e é um homem muito pragmático, que subiu na vida à custa de um trabalho incansável. De simples celeiro ambulante, que vendia seus produtos em fazendas no interior do país, chegou a proprietário da maior cadeia de ferragens do Uruguai. E todo esse esforço e essa vocação inflexível para trabalhar de sol a sol durante toda a vida sempre se apoiaram em um único objetivo, o bem-estar da família. Uma de suas frases de que sempre me recordo é a que me dizia quando explicava, um a um, como eram os parafusos vendidos por nossa empresa. O parafuso articulado, o parafuso de âncora, o parafuso de torno, as porcas com asa, as arandelas de freio de anel, e tudo isso descrevendo com paciência e ternura infinitas, de noite, cansado, com seus óculos enormes, no escritório da firma. Tudo isso para criar um ambiente para o seguinte conceito final: não fique nas nuvens, Nando. Preste atenção nos detalhes, que era uma forma de me dizer: a vida é esforço, Nando. É nela que se respondem as grandes perguntas. A vida vale a pena, mas exige sacrifício. É preciso construí-la aos pouquinhos, ajustando as porcas e os parafusos. Pouco antes dos Andes, eu tinha muitas dúvidas em relação ao meu futuro. Não eram hesitações profissionais, mas dúvidas sobre como eu seria. Eu observava aquelas montanhas e percebia que elas tinham me roubado a possibilidade de ter um projeto. Não de ganhar dinheiro ou de ser um profissional bem-sucedido, mas um projeto bem mais simples e com o que eu mais sonhava, que era ter uma família como a que tivera quando criança e adolescente. Tive então um pensamento poderoso como um raio. Não sei como, nem quando, mas enquanto estiver vivo, vou lutar por isso. Vou atacar essas montanhas com fúria. Vou escalá-las. Vou atrás da minha vida até quando não puder mais. E como desconfio que não vou conseguir, então vou morrer lutando. E quando meu rosto se estatelar no gelo, vou me erguer de novo até chegar uma hora em que não consiga mais me levantar. Também não ficava lamentando, pois a mente passou a funcionar em outra dimensão. Queixas? Críticas? Por que convidei minha mãe e minha irmã para essa viagem? Não fazia sentido. A mente funcionava de modo diferente. Foi um desígnio de Deus? Não. O acidente aconteceu porque o piloto errou, calculou mal a posição onde estava e se chocou contra uma montanha, com a sorte posterior de que o tubo partido não oscilou e seu ângulo de descida se ajustou à ladeira, razão pela qual não saiu capotando. Pensamentos como esses o transformam. Você vai se tornando uma máquina de sobrevivência. Pensei, o que posso fazer pela minha mãe? Nada, ela morreu. Parece muito frio dizer isso, mas é preciso estar lá para entender. Você não pode fazer absolutamente nada em relação ao passado. Por isso, tem de enfrentar a realidade com aquilo de que dispõe, depois de enterrar a mãe e a irmã com uma camadinha de gelo sobre os rostos, concentrando-se no que poderá fazer no dia seguinte. Sua mente chega a pensar coisas assim: não posso chorar, porque se eu chorar vou perder sal pelas lágrimas. Lembro que eu pensava na fuselagem, na noite da avalanche, no domingo, 29 de outubro. À minha esquerda estava Liliana, com quem fiquei conversando por quase 1 hora, sussurrando. Falamos sobre os filhos dela. Eu perguntava o que iria acontecer comigo, onde estaria a mulher com que um dia eu me casaria, se não tivesse acontecido aquele desvio no meu destino. Como seriam os meus filhos? Será que eu os amaria tanto quanto ela amava os dela? E pensar que estou aqui, congelado no topo de uma montanha, e pensando numa mulher que jamais conhecerei. Nossos filhos não nasceriam, nunca constituiríamos um lar, porque as montanhas haviam me amputado esse destino. Liliana tentou me consolar. Tudo vai dar certo, falou. Acredite no que estou dizendo. A coisa mais terrível por que já passei na minha vida
foram aqueles 3 dias soterrados embaixo da neve trazida pela avalanche. Naquela escuridão, com os amigos mortos ao lado, apertados contra o teto, totalmente molhados, abraçados ao que estava mais próximo para trocarmos calor, força, sem a menor ideia do que fazer. Ao mesmo tempo, a avalanche é uma desgraça que marca e decide definitivamente a sorte de todos. Aqueles 3 dias sepultados serviram para unir ainda mais os que continuaram vivos, o que ajudou na luta para escapar dali. Também nos trouxe a possibilidade de aguentarmos mais 1 mês e meio na montanha, pois havia 8 corpos a mais. Não fosse isso, teríamos sido obrigados a arriscar aquela expedição kamikaze 1 mês antes e teríamos morrido na escalada, porque o mau tempo a impossibilitaria. É preciso analisar o fato friamente. Não procuro explicações religiosas ou esotéricas. Não acho que tenha sido vontade de Deus ou uma combinação de signos zodiacais. Essas coisas simplesmente acontecem, e assim aconteceu. Naquele avião não havia bilhetes, nem tickets com assentos marcados. Cada um sentava onde quisesse, ia trocando de lugar por impulso ou por alguma contingência qualquer. Dessa escolha absolutamente casual é que acabou dependendo o destino de cada um, do primeiro ao último dia. Os que morreram tinham tanta vontade de viver quanto nós. 8 de nós poderíamos ter morrido, e outros 8 ser salvado. E a história poderia ser a mesma ou nunca se saberia o final. Não sabemos, mas foi o que aconteceu. Quando alguém pensa nos Andes e diz 71 dias ou 72 dias, no caso dos que foram resgatados um dia depois, eu sempre acrescento, não foram 72 dias, foram 72 noites, porque as noites eram muito piores que os dias. As noites eram o medo, o escuro, mas também as lembranças, a percepção de que a vida tinha se desviado do caminho e travado de uma hora para outra. O frio queimava, o vento penetrava como uma faca, e o único calor que trazia algum alívio era o hálito do garoto ao seu lado, a quem você pedia que respirasse sobre você. Se o inferno existe, ele não é feito de fogo, é escuro e feito de gelo. Por isso acredito que a força que nos impulsionou a empreender a fuga não veio da coragem, mas do desespero, da fome e do medo físico que se instala na boca do estômago e nunca abandona você. As pessoas o veem de uma forma diferente da que você é, do que pensava naquele momento. Vêm arrojo, talvez porque sintam necessidade de ver coragem, mas eu estava totalmente aterrorizado. Não conseguia respirar de tanto medo que sentia. Olho para o passado e me pergunto, foi consciente a decisão de tomar as iniciativas que tomei? Será que ponderei racionalmente os passos a serem dados? Acho que não. Agi movido por impulsos que não controlam muitas variáveis, mas que são profundos e inefáveis, e a energia existente por trás dessas pulsões era o pavor. Eu estava convencido de que ia morrer, e creio que foi isso que me levou a escapar. É um pensamento estranho, que pode levá-lo à apatia ou, ao contrário, alavancar você para a ação quando ele responde, como se fosse o eco da sua dúvida. Entre morrer aqui, sentado, que será uma morte horrível, prefiro morrer enfrentando as montanhas. Uma noite sonhei que estavam cortando pedaços do meu corpo. Gritava tão agitado que Roberto me acordou, e aquilo me fez pensar no que aconteceria quando os corpos acabassem. Sabíamos o que tínhamos sido capazes de fazer até então para sobreviver, mas onde estava o limite? Quando os cadáveres acabassem, o que aconteceria? Esperaríamos para ver quem morreria primeiro para poder comer? Já tínhamos ultrapassado uma barreira, mas quais seriam as etapas seguintes? Foi um pesadelo terrível, que também reforçou a minha vontade de fugir. Minha mente tinha tantas interrogações, estava tão confusa, que me agarrei à única coisa de que tinha certeza. O Chile está para o oeste, e por ali existe uma saída. A partir daí, comecei a arquitetar minha fuga com tanta determinação que em alguns momentos era o único pensamento que me ocupava a mente. Como fazer as coisas direito, como aumentar as minhas chances, como minimizar as minhas inúmeras carências. A subida à montanha com minha mulher e minhas filhas, em março de 2006, a cavalo, não foi uma travessia fácil por aquelas ladeiras íngremes ou pelas cornichas escarpadas e perigosas. Eu ia ao lado das 3, atento como nunca, observando todos os detalhes. As cilhas com os mantimentos, o som monótono dos cascos cambaleando entre as pedras em trilhas minúsculas, vertiginosas. Não olhem para o lado, olhem para frente, orientava. Em alguns momentos eu me arrependia. Não devia tê-las trazido para fazer uma travessia tão arriscada.
Atravessamos torrentes, subimos e descemos as encostas mais íngremes. Mas ao mesmo tempo, percebia que as 3 observavam, extasiadas, a beleza da paisagem, com a expectativa de ir até o fim. Na primeira noite, no acampamento base, minha filha Verônica começou a sofrer os efeitos do mal da altitude. Cansaço, náuseas, confusão mental. No dia seguinte, estava visivelmente pior e cambaleava sobre o cavalo. Nós paramos e eu disse que teríamos de voltar de imediato, que ela não tinha condições de prosseguir, pois o pior ainda estava por vir. Eu quero continuar, papai, disse ela com uma convicção que me deixou trêmulo. Como você fez, acrescentou. Para minha surpresa, à medida que nos aproximávamos do nosso destino, Verônica ia melhorando, em vez de piorar. 6 horas depois, chegamos ao Vale das Lágrimas. Quando subimos no promontório, onde fica a Cruz de Ferro, com as sepulturas de minha mãe, minha irmã e meus amigos, notei a atenção com que elas observavam a gigantesca montanha para o lado oeste. Não disseram uma palavra, mas não tenho dúvida de que sentiam que a minha história era também a delas, e que minha luta para sair dali foi minha luta para chegar a elas. A certa altura, na última curva de onde ainda se pode ver o Vale das Lágrimas, parei o cavalo e me virei, para dar uma última olhada no lugar. Tive então um pensamento que me deixa emocionado só de lembrar. Valeu a pena. Eu voltaria a fazer tudo de novo por elas. Naquele cenário impressionante que eu observava de cima do meu cavalo, tínhamos constituído uma sociedade completamente diferente, mas muito afetuosa e eficaz. Sempre repito a mim mesmo que minha glória foi ter tido amigos como aqueles na montanha, e muitos dos melhores deles estão entre os que não voltaram. Garotos que lutaram como nós, ou até mais, empenhando sua intuição, sua inteligência, sua coragem. Uns morreram e outros não, por escolha de Deus para os crentes, ou da natureza ou do destino para os que não acreditam. Mas todos deram o máximo, e nunca fomos homens melhores do que quando estávamos na montanha. 10 minutos depois do acidente, quando eu ainda estava inconsciente, em coma, já agíamos como um time, com responsabilidades, organização e eficácia. É nesse contexto que deve ser entendida também a questão da alimentação com os corpos. É uma das facetas que fizeram com que essa história se tornasse mundialmente conhecida. Para mim, isso não foi o mais importante. Longe disso. As pessoas que leem, que ouvem ou que formulam a pergunta, muitas vezes não se põem ou não conseguem se pôr no nosso lugar. Nem têm em mente a informação de que dispunhamos para poder tomar uma decisão como essa. Estávamos sozinhos numa geleira, não tínhamos comida, faltava água. Na alta montanha, o corpo se desidrata como no Saara, 5 vezes mais que no nível do mar. E o rádio nos avisou que estávamos abandonados. Não sabíamos onde estávamos, nem tínhamos a menor informação a respeito de como se vivia ou se caminhava numa montanha. Aí a mente atua de uma forma totalmente inesperada. Quando existem opções, mas quando elas inexistem, não adianta procurar. E, no entanto, no que se refere à forma de usar os cadáveres, nós agimos de uma maneira que antecipou muita coisa. Hoje, décadas depois, quantas pessoas assinam documentos e que estabelecem que quando eu morrer, meus órgãos devem ser doados para que os outros possam viver. Atualmente isso é comum. Nós, ainda tão jovens, no meio de uma geleira, criamos isso. E o fizemos por meio de um pacto. Os 27 o subscreveram, mesmo que só 16 tenham sobrevivido. Foi um gesto de verdadeira grandeza. E acredito, uma forma avançada de pensar, doar-se em vida. É muito fácil dizer, eu não teria feito isso. Não se engane, você teria feito exatamente a mesma coisa que fizemos naquele momento. Porque quando se está famélico, mais do que a fome é o medo que o empurra a procurar comida. Uns fizeram aquilo pelos filhos, como Liliana, e uma mãe faz qualquer coisa pelos filhos. Outros encararam como uma comunhão espiritual. Outros porque queriam voltar para seus pais, sua namorada ou para a vida. Nunca fomos pessoas melhores do que quando estávamos nos Andes. Ali não havia interferência externa, não havia dinheiro, não havia intolerância, não havia hipocrisia das relações baseadas na busca por vantagens ou interesses, pois ninguém tinha nada de material a oferecer. Não havia discursos de duplo sentido, não havia possibilidade de ascensão no trabalho, pois não havia emprego. Não havia nada. Éramos todos absolutamente honestos, pois íamos morrer. Se o médico dissesse que você tem apenas 1 semana de vida, passaria pela sua cabeça a ideia de mentir para os seus amigos?
tenho também a sensação de que a minha cordilheira é diferente da dos outros. Não sei se pior ou melhor, mas diferente, por ter tido outros componentes. No acidente, eu quebrei a cabeça em 4 lugares. Estava tão inchado que Roberto nem conseguia me reconhecer, pois eu parecia um monstro. Fico 3 dias em coma, mas não coma num hospital, mas sim num campo de batalha. Perco minha mãe, minha irmã e meus 2 melhores amigos. Atravesso os Andes com Roberto a pé. Subo num helicóptero e quase morro. Chego ao hospital de São Fernando e tenho que anunciar ao meu pai e à minha outra irmã que minha família está morta. Volto a Montevidéu, meu pai está buscando paz e consolo com outra mulher e eu vou morar num apartamento alugado. O Natal seguinte, 12 meses depois, eu passo sozinho, sentado num carro na rua Planis Viale, de Carrasco, esperando bater a meia-noite porque não tenho onde passar aquela data, esperando para ir ao Natal de Roberto Canessa depois que abrissem os presentes. Ou seja, minha cordilheira não se encerrou em 1972. Voltei à sociedade para morar sozinho, fazendo minha própria comida, trabalhando, sem poder continuar os estudos. Tudo isso também estava incluído no preço da minha passagem. Com o passar do tempo, a montanha se tornou uma parte de minha vida. Interferiu na minha personalidade, no meu destino, e devo aceitar que será assim para sempre. E quando você aceita isso, e para de ficar se lamentando, ou de tentar imaginar como teria sido a sua vida se não tivesse ocorrido o acidente, você consegue ir em frente. Foi a pior coisa que aconteceu comigo, e por isso não guardo nenhuma lembrança daqueles dias. Por que guardar objetos daquele dia em que minha mãe, minha irmã e meus melhores amigos me deixaram para sempre? Não guardo nada. Aceito aquilo tudo. Sei o que aconteceu. Sei o que fiz e sempre olhei para frente e nunca para trás. E o tempo é um bom cicatrizante. Caso contrário, viveríamos ancorados na dor, de tragédia em tragédia, e não resistiríamos. Nossa vida não é, por acaso, aprender a tolerar a frustração sem viver o tempo todo sob o seu feitiço? Penso da mesma forma que um dos heróis de minha juventude, Ernest Shackleton, que depois de vagar 2 anos perdido na Antártida, escreveu à esposa, do sul do Chile, missão cumprida, e estivemos no inferno. Quase 20 anos depois do acidente, em 1991, eu estava cuidando da minha vida, olhando para frente, quando um amigo mexicano me telefona, sugerindo que eu desse uma palestra sobre os Andes. Recusei a ideia mais uma vez, porém ele insistiu tanto que acabei cedendo. Preparei a apresentação com muito esforço, mas quando chegou a hora de falar, com 1.200 pessoas lotando o auditório, tive um bloqueio absoluto. As palavras não me vinham à boca. Era a primeira vez que eu dava uma conferência na minha vida. Preparei ao longo de 6 meses, mas quando subi o palco e encarei aquela multidão, fiquei paralisado e não consegui ler o que havia escrito. Não conseguia nem mesmo enxergar nada, como que ofuscado pelos refletores. Eu suava e minhas mãos tremiam. Que sufoco, eu pensava. Por que tive de aceitar isso? E meu amigo mexicano tinha conseguido criar tamanha expectativa naquela multidão imensa que todos me olhavam cada vez mais ansiosos, à medida que percebiam o meu pavor. O que houve com ele? As pessoas se perguntavam. Depois de um momento de terrível silêncio, no limite da tolerância do público, optei por uma dessas ideias simples e muito práticas que costumam pautar minha vida. Faça o mais simples, Nando. Esqueça a teoria. O parafuso articulado, as porcas com asa, o parafuso de âncora. Deixei de lado as anotações que tinha feito e decidi falar com emoção, sem nenhuma ordem pré-estabelecida, com uma primeira frase que deu o tom de toda a palestra. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar morto numa geleira dos Andes. Bebi um gole de água, percebi que o fato de deixar a papelada de lado tinha me acalmado e desandei a falar. Foi uma apresentação muito longa, de 1h30, sendo que a previsão era que durasse menos de 1 hora. Mas o público ouviu em silêncio, compenetrado, da primeira à última palavra, e ao final aplaudiu estrondosamente. Meu amigo mexicano, que trabalhava na organização desse tipo de evento, estava fascinado. Em 2006, escrevi um livro, O Milagre dos Andes, contando a história da minha vida, tendo a cordilheira como eixo central. O que me levou a fazer isso? Foram vários motivos. Sei que uma das pessoas que me influenciou para isso foi uma mulher que veio falar comigo depois de uma conferência, nos Estados Unidos. Chegou chorando, como eu nunca tinha visto antes. Estava abraçada por uma amiga e me disse: queria agradecer pelas suas palavras, porque hoje estou voltando à vida. O que houve com você? Perguntei, e ela me contou sua tragédia.
Aconteceu comigo uma coisa que não pode acontecer, o pior que pode acontecer com uma mãe. Mas hoje percebi que tenho de seguir em frente. Tenho 2 filhos, tinha 3. 2 anos e meio atrás, dei marcha ré com meu carro e matei meu próprio bebê na garagem. Faz 2 anos e meio que não consigo raciocinar, não consigo comer, não consigo dormir, não consigo fazer absolutamente nada, porque estou morta. Mas agora percebo que pode haver vida mesmo depois que a gente morre. O que eu tinha proporcionado a essa mulher? O que proporcionou a essas pessoas que me ouvem ou que me leem? Simplesmente contam a elas o que houve, e cada um guarda para si um pedacinho da história, incorporando, recriando da melhor forma possível, formando sua própria cordilheira a partir do meu relato. Há vários momentos que me marcaram a ferro e fogo nos Andes. Um deles foi quando ouvimos pelo rádio que tinham nos abandonado, o que equivalia a estar debaixo de uma guilhotina e sentir que a lâmina estava caindo. Outro momento semelhante foi quando cheguei ao topo da montanha mais alta na expedição final e vi o que havia do outro lado. Fiquei tão assustado que me esqueci de respirar. Não conseguia elaborar nenhum pensamento. Não conseguia mover um músculo. Esperava enxergar o verde, muitas árvores ao longe, fumaça saindo de alguma chaminé, luzes distantes, mas a única coisa que eu via eram montanhas e mais montanhas, 360 graus de montanhas nevadas à minha volta. Ouvi então Tintim gritando lá embaixo, mas eu não conseguia falar com ele. Senti que estávamos definitivamente acabados. 3 horas depois, Roberto chegou, viu a mesma coisa e deu voz às minhas palavras. Estamos mortos, Nando. É incrível, mas creio que norteei toda a minha vida por esse momento, quando tomei a mais difícil de todas as decisões que tive de tomar até hoje. Como eu iria morrer e principalmente com quem eu iria morrer. Menos de 30 segundos depois eu disse, eu vou em frente, Roberto, vamos até o fim, e peço que você venha comigo. Qualquer outra decisão em minha vida, se comparada com essa, foi muito fácil. Quem é que decide como e com quem irá morrer? Muita gente fala em ajuda divina, na Virgem Maria, em Deus. Pode ser, eu rezei como todos, ou mais do que todos na montanha. Mas o que Roberto Canessa e eu fizemos, só ele e eu sabemos, e não senti nenhuma mão divina ao nosso lado. Nenhum rosário que me tivesse ajudado. Que me perdoem, pode haver algo de religioso nisso tudo, mas o que Roberto e eu fizemos foi com as nossas próprias pernas. E sem ele, eu não teria feito nada, e creio que ele não teria conseguido nada sem mim. Para mim, o verdadeiro milagre é que ao viver tanto tempo se esquivando da morte, resvalando nela o tempo todo, aprendemos da forma mais intensa o que significa estar vivo. Por isso, a noite em que dormimos lá em cima, depois que Tintim voltou para a fuselagem e nós ficamos descansando para encarar a escalada final, foi como um arco-íris após a tormenta. Ali estávamos os dois, no meio do nada, no topo do imenso paredão de gelo que durante 65 dias nos bloqueara a visão do horizonte. Ao anoitecer, estendemos o saco de dormir, e quando o sol se estendeu por trás dos Andes, que na etimologia Aimará significa as montanhas que se iluminam, estas resplandeceram no crepúsculo mais maravilhoso que já vi. Então eu disse a Roberto, que maravilha seria isso se não estivéssemos mortos. Senti que ele apertava a minha mão. Estava tão assustado quanto eu, mas com as mãos dadas transmitíamos força um ao outro e sabíamos que ambos tínhamos a mesma convicção de que daríamos o melhor de nós, o melhor de todos os demais 14 sobreviventes que estavam na fuselagem e o melhor dos outros 29 que tinham morrido. Nando Parrado nasceu em 1949. Casou-se com Veronique, com quem teve 2 filhas, Cecília e Verônica. Já teve e ainda tem diversas empresas bem-sucedidas, entre elas várias produtoras de televisão, em que realiza programas sobre a paixão que cultiva desde a infância, o automobilismo. Diferentemente do que lhe pedia o pai, sempre foi um sonhador, para quem o futuro é apenas um rumor distante. Nunca imaginou uma vida pacata, mas sim cheia de desafios e aventuras, sempre ampliando suas fronteiras. Realizou seus desejos mais profundos e participou de provas profissionais de automobilismo. Mas um dia, descobriu que as emoções mais fortes não têm de ser necessariamente desafios ao perigo ou às leis da física. Hoje, em sua vida, as emoções mais intensas são sua mulher e suas 2 filhas, aquelas que nasceram na Cordilheira dos Andes.